Bem-vinda ao podcast Ter uma Bebê. Esse é um espaço onde eu realmente partilho minha perspectiva sobre hormônios, fertilidade e saúde feminina. Eu sou Fátima das Neves, nutricionista há mais de 10 anos. Este podcast é para mulheres que estão prontas para parar de se esconder atrás de dietas, consultas médicas, soluções temporárias e realmente estão dispostas a ir atrás do que realmente funciona para o seu corpo único. Hoje vamos falar sobre desafios mentais na Síndrome dos Ovários Policísticos, ou SOP. Então, você já entrou numa sala, num quarto, imediatamente esqueceu o que você estava a fazer lá? Ou talvez você se sentou para fazer uma coisa e aí depois você lembrou que tinha 10 coisas por fazer e não estava a fazer? Ou talvez você sentiu assim como se seu cérebro simplesmente se recusasse a cooperar, não importa quanto café ou quanto açúcar você beba. Então, bem-vinda ao cérebro da SOP e eu te entendo perfeitamente. A luta é real. Outro dia, uma cliente comentou que ela estava na cozinha a segurar a lanterna do seu telefone, à procura do seu telefone, a se perguntar onde é que está, enquanto estava na mão dela. Ok. Mas isso realmente pode acontecer com qualquer pessoa, mas realmente na SOP é outro nível. Isso é chamado de névoa cerebral. Você ouve muito sobre as lutas contra o peso, os problemas de fertilidade, sobre acne, desejos por açúcar, ciclos irregulares, mas e a névoa cerebral que realmente faz com que você esqueça o que você queria dizer no meio da frase? E a disfunção executiva que até mesmo as tarefas mais simples parecem exaustivas. E as mudanças de humor realmente que te fazem passar por uma montanha russa emocional. Porque na SOP não é apenas sobre hormônios, é sobre como esses hormônios afetam sua mente, suas emoções, a vida diária. No episódio de hoje vamos falar sobre o verdadeiro motivo pelo qual a SOP realmente está a mexer com sua saúde mental. Porque não, você não é preguiçosa e você não está a se esforçar pouco. Então, como parar de sentir que seu cérebro está a trabalhar contra si e como finalmente começar a sentir você mesma novamente? Se você já sentiu que está a lutar para acompanhar as coisas como se seu cérebro estivesse travado num buffer infinito ou como se ninguém realmente entendesse o quão difícil isso é, então esse episódio é para si. Se você já sentiu que o seu cérebro está completamente quebrado, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Ele não está, eu prometo isso assim. A SOP está a mexer com seus hormônios, está a mexer com sua clareza mental, emoções, capacidade de funcionar como um ser humano normal. E hoje vamos explicar exatamente o porquê. Primeiro de tudo, se alguém já lhe disse que você deve tentar mais, deve se esforçar mais ou ser mais disciplinada, eu quero que você mentalmente leve um sapato e atire para essa pessoa. Já está? Ok. Porque a razão pela qual o seu cérebro está a funcionar como se estivesse no Windows 95 não é por uma falha pessoal, é uma ciência e eu vou explicar. Vamos falar sobre resistência à insulina e oscilações de açúcar no sangue. Se você já se sentiu completamente exausta, desmotivada o dia todo e depois no final do dia ou à noite você sente uma onda de energia, tipo 22 horas, te dá vontade de limpar a casa toda, naquele momento que você deveria estar a querer relaxar, não está do zen, para o sono vir, então isso significa que há uma possível desregulação do açúcar no sangue que pode estar a atrapalhar o seu foco. Tudo bem, a SOP te torna resistente à insulina, o que significa que seu açúcar no sangue está constantemente a subir e a descer, como se fosse uma montanha russa. E adivinha, o seu cérebro funciona com glicose, que é o açúcar no sangue. Então, quando o seu açúcar no sangue cai, sua capacidade de pensar claramente, fazer as coisas, manter o foco, também cai. Agora, falando sobre SOP e estresse crônico, corpos com SOP vivem 24 horas por dia, 7 dias por semana sob alerta. Seu corpo está basicamente no modo de fugir de um leão o tempo todo. Excepto que esse leão pode ser a sua caixa de e-mail, pode ser uma resposta que você não obteve, pode ser um feedback que você não teve, pode ser uma conta no final do mês super chata que você tem que estar sempre a pagar. Qualquer coisa, o seu cérebro não sabe de nada disso, entende isso como estresse. Então, altos níveis de cortisol
equivale a névoa cerebral, mudanças de humor e capacidade de lidar com a vida. Vamos ser sinceras, quando você está assim sobre muito estresse, você tem realmente vontade de fazer as coisas ou você prefere ficar sentada ali a scrollar pelo Instagram por uma hora, enquanto você realmente entra em pânico internamente sobre tudo o que você deveria estar a fazer naquele momento, mas por algum motivo você não consegue fazer nada? Então, os hormônios da SOP estão diretamente ligados aos produtos químicos do cérebro que controlam seu humor, seu foco, sua motivação. Então, se você tem progesterona baixa, você vai ter ansiedade. Se você tem andrógenos altos, como a testosterona, você não vai ter motivação, se calhar. Se você tem desequilíbrios de estrogênio, você vai ter mudanças de humor. Numa semana você está ótima, na outra semana você é outra pessoa. Então, isso não está na sua cabeça. Isso são realmente hormônios a mexer ali com as ligações químicas do seu cérebro. Nesse momento, quantas abas você tem abertas no seu celular ou no seu laptop? Se forem mais de 5, parabéns, vocês têm oficialmente o cérebro da SOP. A SOP está ligada à disfunção da dopamina, que é um neurotransmissor responsável pela motivação, foco, realização de tarefas. E na vida real, o que isso significa? Significa que você tem 1 milhão de coisas para fazer, mas fica sentada lá a não fazer nada no seu celular e sem saber exatamente por onde começar. Então, quando você finalmente começa uma tarefa, você se distrai 5 minutos depois, fica sobrecarregada com coisas simples como enviar um e-mail. Então, simplesmente, na maioria das vezes, você opta por não fazer. Isso lhe parece familiar? Então, isso chama-se disfunção executiva e é uma grande razão pela qual a SOP realmente torna a vida muito mais difícil. Agora, vamos falar sobre o caos emocional que vem com a SOP. Você já olhou para uma pia cheia de pratos e pensou, sabe de uma coisa, talvez eu devesse colocar fogo nessa casa e começar tudo de novo. É porque a SOP não te deixa só fisicamente cansada, te deixa mentalmente e emocionalmente exausta, a ponto de tarefas simples parecerem como se você tivesse que escalar o Monte Everest. Então, você manda uma mensagem para alguém, essa pessoa não responde imediatamente, aí você fica numa espiral de pensamentos, a pensar, meu Deus, o que foi que eu disse de errado? Será que eu sou uma pessoa irritante? Então, você não recebe um feedback no trabalho e você sente-se fracassada. Muitas coisas na sua lista de tarefas, você se desliga completamente e não faz absolutamente nada. Então, a SOP faz você se sentir muito sensível à rejeição, ao stress, às críticas, e é por isso que as coisas pequenas para outras pessoas ficam muito grandes para as mulheres com SOP. E alguns dias você pode realmente acordar ótima, super motivada, energizada, querer conquistar o mundo. Noutros dias você simplesmente não quer sair da cama. Isso ocorre porque hormônios da SOP flutuam de forma imprevisível, o que significa que seu humor, energia, motivação constantemente irão mudar. E é por isso que os conselhos normais, conselhos tradicionais de autodisciplina não funcionam para mulheres com SOP. Mulheres com SOP não são preguiçosas, não são desmotivadas. O cérebro delas funciona um pouco diferente. E quando você entende isso, você pode começar a trabalhar a favor e não contra o seu cérebro. Agora, vamos falar sobre como consertar tudo isso, porque você merece realmente ter um cérebro que funcione para si. Então, vamos respirar juntas, porque se tudo o que eu acabei de dizer sobre névoa cerebral na SOP, disfunção executiva, sobrecarga emocional lhe atingiu, eu quero que você saiba de uma coisa: você não está quebrada, seu cérebro não é preguiçoso e você não precisa se esforçar mais. A razão pela qual os conselhos tradicionais falham não é porque você não tem autodisciplina, é porque seu cérebro é conectado de uma forma diferente e ninguém lhe deu as ferramentas para que você trabalhasse nisso. Então, vamos falar sobre por que os conselhos realmente de autodisciplinas falham, pelo menos para mulheres com SOP, e vamos ser realistas. A maioria dos truques de produtividade não foi projetada para mulheres ou pessoas com caos emocional ou disfunção executiva. Então, você já ouviu algo como apenas bloqueie um tempo e faça lá as atividades? Então, é muito fácil dizer isso, mas agora diga isso para o cérebro da mulher que tem SOP, que realmente se recusa a se concentrar quando precisa e de repente às 22 horas ganha uma energia absurda. Então, ou será que você já ouviu? Você só precisa se esforçar mais. Ou será que você já ouviu essa frase? Você só precisa de mais motivação. É assim, a motivação não é o problema.
A química no seu cérebro está literalmente a trabalhar contra si. A SOP te faz sentir e processar informações de forma diferente, o que significa que você tem que abordar a produtividade, o foco e a energia também de forma diferente. Então, em vez de lutar contra o seu corpo, eu quero que você trabalhe ele da seguinte forma. Primeira dica. Seu açúcar no sangue vem em primeiro lugar, sua névoa cerebral em segundo. Você não pode esperar que seu cérebro funcione quando ele está travado. Se você toma café puro com o estômago vazio logo pela manhã, isso não é uma refeição. Isso é um chamado para o desastre. Porque seu cérebro funciona com glicose, açúcar, mas essas oscilações bruscas de açúcar no sangue também equivalem a oscilações bruscas de foco. Então, como nós podemos consertar isso? Super simples. Tenha um pequeno almoço rico em proteínas. Combine suas proteínas com gordura. Chega de carboidratos nus. Vai comer aveia, tudo bem, coma a sua aveia, mas adicione alguma proteína. Vai comer alguma fruta. Ótimo, adicione algumas nozes. Coma 4 a 5 horas. Mas atenção, você só vai conseguir isso, comer realmente 4 a 5 horas, se você estiver a balancear as suas refeições com proteína, gorduras, carboidratos. Então, dica número 2. Tente regular o seu cortisol. Cortisol é o hormônio de stress. Então, gerir o stress não é apenas tirar um domingo para autocuidado. É muito mais do que isso. Na verdade, é sobrevivência para as mulheres com SOP. Corpos com SOP estão em um estado constante de alto cortisol, também conhecido como sobrecarga de stress. Quando o cortisol está alto, sua função executiva cai. Então, como nós podemos consertar isso? Uma solução super simples, eficaz e super fácil, caminhada. Então, também você pode adicionar alguns exercícios de respiração. Tente o método 478, será o seu amigo. E outra coisa, você precisa acalmar o seu sistema nervoso para que você realmente consiga dormir. Você precisa começar a definir limites na sua vida como se sua vida realmente dependesse disso. Dica número 4. Vamos nos focar novamente na nutrição favorável ao cérebro. Então, sim, você precisa de carboidratos, mas carboidratos de alta qualidade. Você só precisa de carboidratos certos na hora certa. Dietas com um baixo teor de carboidratos por muito tempo realmente será um desastre para o cérebro com SOP. Por quê? Porque nosso cérebro precisa de glicose, que é o açúcar, ou carboidratos, para funcionar. Então, o que você precisa fazer para evitar esses picos e quedas de açúcar no sangue? Você precisa escolher carboidratos de absorção lenta, não aqueles carboidratos que quando você come, 15 minutos depois já desapareceram do seu estômago, você está com fome novamente. Então você precisa realmente comer fibras nas suas refeições, você precisa se hidratar, porque quando o corpo está desidratado, não consegue realmente se concentrar muito bem. E sem contar que a desidratação também pode se apresentar como fome. Então beba água suficiente. Então, avançando para o número 4. Hábitos que aumentam a dopamina. Você não tem problemas de motivação, você tem problema de dopamina. Cérebros com SOP não processam dopamina de forma eficaz, é por isso que você começa uma tarefa e parece impossível terminar, ou começar uma tarefa é impossível de vez. Sua procrastinação parece assim, estar fora de controle, você se distrai antes mesmo de terminar qualquer coisa. E como é que nós vamos resolver isso? Você tem que tornar as coisas chatas, aquelas atividades chatas, em algo gratificante. Por exemplo, você pensa assim, poxa, eu estou aqui a sofrer, a pensar, tenho que enviar aquele e-mail, tenho que enviar aquele e-mail. Então, se você simplesmente tirar 2, 5 minutos, sentar e enviar definitivamente aquele e-mail e se livrar para o resto do dia, você vai se sentir muito bem. É muito melhor isso do que você ficar o dia todo a pensar naquele e-mail que você tem que enviar. Então, pense nisso. Pense que você tem que despachar, se livrar da coisa e ficar bem. Pense assim. Então, tente definir micrometas. Você diz, ok, eu tenho uma casa inteira para limpar, mas eu não preciso fazer isso de uma vez. Eu vou pôr um cronômetro de 25 minutos, eu vou limpar a casa e depois eu vou pausar por 5 minutos. Se isso funcionar para si, perfeito. Outra coisa que você pode fazer é se sacudir, se mexer, dar uns 5 pulos, polichinelos, o que for. Isso vai ajudar a aumentar a sua dopamina, vai lhe dar uma energia, uma forma de você começar a coisa. Quando fosse uma motivação, um efeito ali para você entrar no ritmo e fazer as suas atividades.
Então, a dica número 5, faça o seu ciclo menstrual trabalhar a seu favor e não ao contrário. Então, faça o seu ciclo menstrual aumentar a sua produtividade. Algumas semanas você é a rainha da produtividade, em outras semanas você está lá a se arrastar para sobreviver. Então, você precisa planejar isso adequadamente. Seu foco de energia e motivação mudam dependendo realmente de onde você está ali no seu ciclo. Então, em vez de você querer lutar com isso, use isso ao seu favor. Como é que você pode fazer isso? Na sua fase folicular, que é logo depois do seu ciclo terminar, você tem muita energia. Você está pronta para grandes projetos, grandes planejamentos. E na sua fase ovulatória, é aqui que é o seu pico de confiança, seu pico de foco. Você é ótima em reuniões, em fazer trabalhos profundos, sua pele está ótima, sua energia está alta, você está a sentir a melhor. E a fase lútea antes da menstruação é aquela fase que você provavelmente deve avisar a sua família que eles devem se preparar, sua energia é muito baixa. Então, você tem pouca energia, você precisa realmente se concentrar na manutenção, em pequenas tarefas, em pequenas vitórias. Você não pode ir muito fundo em tarefas e planejamentos. E então, avise as pessoas próximas de si, assim, as pessoas da sua casa, que realmente é uma fase em que você vai mudar de humor. E então, a fase menstrual é aquela fase de mais descanso, de refletir. Então, você não precisa fazer mais que o mínimo necessário. Então, o ponto principal é que você não está quebrada. Você só precisa de um sistema certo. Se você tem sentido que o seu cérebro está a trabalhar contra si, eu estou aqui para lhe dizer que a culpa não é sua. Você está apenas a operar, assim, é um sistema que não foi projetado para SOP. E quando você começa a dar suporte ao seu cérebro da maneira que ele realmente precisa, você deixa de se sentir assustada, dispersa, presa, estressada e começa a se concentrar, a controlar as coisas, porque você não é louca, você não é fracassada, você apenas está a gerenciar o seu cérebro da forma que ele foi conectado. Então, tire um momento para perceber essa mensagem. A SOP não é apenas sobre seus ovários, não é apenas sobre seu ganho de peso, acne, ciclos irregulares. É uma condição de corpo inteiro que afeta seu cérebro, suas emoções, sua vida diária, de uma maneira que nenhuma outra pessoa, nenhum outro médico, enfim, falou consigo. Se você está desmotivada, exausta, você está a sentir assim sobrecarregada, ansiosa, como se pequenas tarefas parecessem que você realmente vai escalar uma montanha, eu preciso que você ouça isso muito bem. Você não está quebrada, você não tem nenhuma falha e nada disso é culpa sua. Se você está a sentir sobrecarregada e ansiosa, como se pequenas tarefas parecessem que você está a escalar uma montanha, então eu preciso que você ouça isso muito bem. Você não está quebrada, a falha não está consigo, nada disso é culpa sua. Suas lutas não são porque você é preguiçosa, suas emoções não são demais, seu cérebro não é uma bagunça porque você não tem disciplina. É um hormônio, é uma química cerebral, é um estresse crônico e você realmente está a tentar funcionar em um mundo que não entende como a SOP realmente funciona. Mas aqui estão as boas notícias. Quando você aprende a trabalhar com seu corpo, em vez de contra ele, tudo muda. Você para de se culpar por coisas fora do seu controle. Você para de tentar se esforçar a rotinas que não foram feitas para si e finalmente você encontra um jeito de viver de uma forma que funcione para si. O objetivo não é você se concentrar porque você não está quebrada. O objetivo é entender seu corpo e dar a ele o que ele realmente precisa para sobreviver. E se isso é o que você quer, eu te ajudo dentro da minha comunidade, SOP Elite Club. Se esse episódio pareceu que eu estava a ler a sua mente, é porque eu realmente já ajudei várias mulheres com SOP a se reencontrarem. E se você realmente está cansada de se sentir presa, exausta e sentir que realmente seu corpo está a trabalhar contra si, então você precisa entrar na minha comunidade. Esta não é mais uma abordagem genérica sobre SOP. Isso é sobre estratégias reais que realmente funcionam para que você realmente possa parar de lutar contra o seu corpo e começar a ver resultados. Você terá acesso ao meu protocolo que vai te ajudar a regular o seu ciclo, melhorar sua clareza mental, adeus à névoa cerebral. Você vai deixar o seu corpo pronto para receber um bebê, caso você queira engravidar agora ou no futuro. E finalmente você vai voltar a se sentir como você mesma novamente. E se esse episódio lhe tocou, compartilhe com uma amiga e, por favor, me faça esse favor muito grande. Deixe a sua avaliação desse podcast e eu gostaria de saber realmente se isso ressoou consigo.
Então, você só precisa de um plano certo e eu estou aqui para te ajudar. Obrigada por sintonizar o nosso podcast Rumo ao Bebê.